Galera, conversei com o Casagrande. Por que isso é importante? Porque eu vi hoje a coluna dele no UOL, bastante dura a minha notícia aqui com relação aos hábitos noturnos do Neymar, e fiquei com um pouco de dúvida se ele havia assistido ao meu vídeo na íntegra ou se ele se baseou apenas pelos cortes. Inclusive tem muita gente se baseando apenas pelos cortes, inclusive sites grandes, o próprio UOL colocou lá, escreveu lá, Rodolfo Gomes afirma que o Neymar é um viciado em uísque com energético, quando no meu vídeo, que não foi alterado uma vírgula, está publicado e continua e continuará até alguma eventual decisão judicial, nesse vídeo eu trago 3 apurações muito diferentes umas das outras, né? Que são conflitantes entre elas. A primeira é de que o Neymar teria esses hábitos noturnos de fato, mas que ele não estaria bebendo tanto. A segunda fonte diz que sim, destilados são comuns e é a primeira vez que surge a palavra uísque. E a terceira fonte é quem afirma categoricamente que ele diz viciado em uísque com energético, uso de narguilha, aquelas coisas todas que eu li exatamente vírgula por vírgula o que essa fonte me escreveu naquele vídeo e isso repercutiu, né? Então assim, primeiro, quando vem na minha boca eu sempre falei na condicional, é importante dizer isso. Eu, enquanto jornalista, nunca afirmei, sempre deixei muito claro se tratar de uma informação de uma fonte que eu confio bastante. Pois bem, fui tentar entender com o Casão se ele havia visto o vídeo ou se ele estava se baseando pelo corte. E aí procurei assessoria, mandei um áudio e ele me respondeu dizendo que sim, viu o vídeo, não se trata de uma resposta com relação a apenas um corte. E que ele reitera tudo o que ele disse, porque quando surge a palavra viciado, leva as pessoas a entender que trata-se de uma patologia, trata-se de alguém que tem uma dependência química. E ele, como alguém dependente químico, que luta até hoje, inclusive com muita bravura, alguém que é um exemplo de superação diária numa questão que é tão dura e complexa na sociedade, né? É alguém que eu não posso deixar de ouvir. Então, ele falou, cara, isso aqui abre um precedente muito perigoso, porque trata-se de uma doença seríssima. Então, o que eu fui fazer? Eu fui conversar com essa fonte, né? E entender o que ela quis dizer exatamente com a palavra viciado, porque, de novo, o meu vídeo, o contexto dele é muito mais falar sobre a não volta do Neymar nesse ano. Em dado momento, eu vou soltando as informações que eu tinha, e nesse exato momento, li exatamente o que estava escrito no meu WhatsApp. Então, portanto, essa fonte disse, Rodolfo, na verdade foi o seguinte, cara, eu falei isso como uma figura de linguagem, eu falei isso como uma hipérbole sobre alguém que eu reafirmo que faz uso frequente de uísque e energético no seu dia a dia, nas suas noites, inclusive dias de semana. Reitero isso. Agora, não falei sobre viciado num lugar de patologia, alguém que foi diagnosticado como, alguém que tem problemas necessariamente com alcoolismo. Falei sobre um estilo de vida, sobre uma pegada, alguém que faz uso frequente desse hábito. Então, portanto, eu não tinha como deixar de vir aqui e esclarecer, entender que o que pegou em termos de polêmica foi justamente a parte do viciado. Todo o resto da minha apuração, o fato que ele não vai jogar esse ano, mantém o fato dele fazer uso frequente de uísque energético e narguilé e tudo mais, eu continuo mantendo aqui. Hoje soltei uma nota via imprensa falando sobre isso, sobre o Neymar ter todo o direito de se defender e eu também irei me defender. Mas quando há um ruído que pode gerar um erro no público com relação a uma condição que é do ponto de vista patológico, isso precisa ser esclarecido, porque, de novo, consultei minha fonte, não foi o que ela quis dizer, e acho que, então, portanto, a gente precisa se resguardar, tá bom? De novo, todo o resto segue confirmado totalmente diante das minhas apurações jornalísticas aqui por mim, tá bom? É isso, esclarecido, a gente vai se falando até o próximo vídeo. Um grande abraço.